Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Hoje é dia 19 de janeiro de 2022. O estudo de hoje irá abordar o capítulo 19, o item 12, Instruções dos Espíritos, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. O estudo de hoje, até o momento, estão presentes a Adriana, o Solano, o Jalmar, a Lourdes, a Cleide, a Graça, a Meire, a Regina e o Zé Ricardo. Deixa eu ver aqui se o João Carlos também já entrou, já está aqui conosco também pelo chat. Se quiser também participar, João, o link está aí, do Google Meet, fica à vontade.
Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Temos alguns pequenos recados hoje. Vocês me abram o microfone caso tenha algum outro para passar. O primeiro recado é sobre a palestra. Quinta-feira palestra do Mauro Biazetto, no formato presencial. A Ruth também estará lá aplicando passes, e os passes agendados, e se tiver disponibilidade vai ser por ordem de chegada, com fichinha. E também a Regina vai estar aplicando passe. O Dirceu ou o Renato deve estar lá também, com um atendimento fraterno. Lembrando também para todos que têm algum ingrediente em casa, algum alimento que possa auxiliar na montagem dos itens da cesta básica do Genk, também para o preparo dos alimentos aos moradores de rua do Sopão, né? Bom, eu acho que o Jalmar, você tem um recado, pode falar? Abriu o microfone, Jalmar. O seu microfone está fechado, Jalmar. Aí. Tá. Gostaria de lembrar que nós estamos iniciando no dia 7 de março um curso do estudo sistematizado da doutrina espírita. Portanto, os alunos ou estudantes que quiserem participar poderão entrar em contato comigo, tá ok? Muito bom, hein? Esse curso aí, para quem fez a escola de aprendizes, é uma nova nova mostragem, né? Uma nova visão, com a visão da USE. Então tem algumas pequenas diferenças, e eu acho que é muito válido para quem já fez refazer, e para também sempre é bom, né? A gente reforçar essa escola que é tão abençoada e mexe tanto com a gente, né? Nos faz mudar de uma forma mais consciente, né? É muito bom esse curso de Escola de Aprendiz de Evangelho, a ESD. É um curso muito interessante, e vai ser o primeiro curso do Genk, né? O primeiro curso da ESD e do Genk, a primeira turma. Muito bom, João. E será online? Será online. Online e presencial simultaneamente. Muito bom. Quem quiser estar lá, entendeu? Assistirá e verá, poderá interagir com os que estão online. Quando que vai ser? Repete, por favor. Inicia dia 7 de março agora, né? E como você é uma das monitoras, graças a você... Quem falou? Você, a Adriana, a Lourdes, todos nós vamos ter uma reunião, possivelmente na segunda-feira. Eu vou enviar os detalhes logo mais pelo WhatsApp, tá ok? Mas eu preciso fazer o curso, eu não conheço seu curso. Você não precisa, você, na verdade, vai ser só monitora mesmo. Enquanto eu estou aprendendo, eu estou monitorando, né? Isso. Perfeito, é isso mesmo. Todos nós, né? Na verdade, é ensinando que a gente aprende. Com certeza. Você está sendo comunicada agora. Fala sério, viu? Eu não dei conta de ler aquela apostila sua que você mandou, você vou falar com ele. Dia 7 é que dia? Dia 7 de março, é uma segunda-feira. O curso ele vai ocorrer em todas as segundas-feiras, né? Nesse o primeiro tomo, que é aquele que você recebeu, ele deve transcorrer todas as segundas-feiras desse ano, de 2022, a partir do dia 7 de março. Então, até lá, a gente tem um planejamento rápido aí para fazer, né? Com data de início já definida. Aí eu posso participar a cada 15 dias, uma vez por mês?
Na segunda-feira que vem, provavelmente, nessa reunião que eu pretendo fazer só com monitores, nós podemos definir quem começa, né, primeiro módulo, o segundo módulo, quem pegaria e assim por diante. Assim fica planejado o ano inteiro já. Porque eu coordeno o trabalho na casa de Alta de Souza, que é um centro, se a gente não segurar as pontas, ele vai fechar, e eu não quero que ele feche, então fui convidada para caminhar com ele, e estou tentando fazer isso. O que for possível, a gente te ajuda também, viu? Com certeza. Tá? Vou ficar muito feliz. Tá Perfeito. bom, então. Tá bom, obrigado. Pode ser eu mesmo. Sabia. Tá? É com muita gratidão que estamos reunidos mais uma vez para esse estudo do Evangelho e esperamos, com a ajuda do plano espiritual, entender e poder praticar da melhor forma possível para cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Solano, você poderia... Opa, deixa eu ver aqui. Solano, você poderia ler para a gente? Você tem uma voz forte aí, lê rapidinho. Abre o microfone aí, Solano. Voz do pai do super-homem. Deixa eu só reiniciar aqui para não ficar tão corrido. Peraí. Pronto. Bom, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Instruções dos Espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade. O Espírito Protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que faz em germe íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo se revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quando pode o homem que tem fé, ou seja, que tem vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se em si mesmo. Os apóstolos, com seus exemplos, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje, em grande parte explicada, é que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa sem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e boas ações, tira da sua fé da certeza da felicidade que espera, a força necessária. E ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há mais
inclinações que, com a fé, não se possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. E pela fé que ela cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente foram qualificados de milagres. E eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Aqui, nessa parte aqui da instrução dos espíritos, né, que esse José fala, que é o seu xará aí, né, Zé? Fala o seguinte: a fé é a divina inspiração de Deus que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se base da renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será edifício construído sobre ele? Ou seja, o que esse espírito diz é aquilo que a doutrina dos espíritos crava, né? Que é uma fé raciocinada. Não é a fé pelo simples fato, eu tenho fé, ponto, e acabou. Mas por que eu tenho isso aqui, né? Porque é algo que vem, né? Que nós estamos até cansados de falar aqui, mas sempre é bom falar, né? A fé é de cada um. É algo que vem de dentro para fora, né? Porque eu tenho fé que existe um Deus, e esse Deus, ele é justo e bom. Por quê? Porque existem as leis promulgadas por esse Deus. E essas leis, na nossa avaliação e no nosso estudo, elas foram esculpidas para o nosso bem. Né? Ora, qual é o pai que não quer o bem para um filho? Né? E Deus quer o bem de todos, independente de quem seja. Né? Tanto é que é falado que o sol nasce para todos, a todos os momentos. E todos nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé. Né? Através do quê? Do nosso livre-arbítrio. Através da onde? Da nossa caridade. Né? Eu pratico a caridade? Acho que essa talvez seja a pergunta, né? Qual é a caridade que você fez? Ou na visão, né, da pessoa, o que é a caridade, né? Puxa, a caridade talvez seja algo, para mim, inalcançável. Mas o que é caridade? Caridade são simples gestos que talvez nós façamos no nosso dia a dia sem mesmo a gente perceber. Sem mesmo a gente perceber. Atos simples. Não preciso mover montanhas, né? Não preciso. Né? E isso, para nós, já é o início da nossa profissão de fé mesmo, né? A doutrina dos Espíritos nos ajuda a enxergar isso. Nos mostra o caminho através dos Espíritos, com seus relatos, mas principalmente através dos ensinamentos, né, dos exemplos e da vivência de Jesus. De Jesus para conosco. Porque Jesus mostra para nós quais são os caminhos que nós devemos seguir. A gente segue se nós quisermos, né? A gente não é obrigado a seguir. Né? E geralmente a gente procura Deus, a gente procura Jesus, né, quando a gente está numa pior, né? Quantos procuram uma casa espírita somente
pela vontade de procurar o que a gente diz, o dito por amor, né? Quantos vão numa casa espírita por amor ou quantos vão pela dor, pelo desespero, né? E quando eu estou desesperado, parece que a minha fé é maior, né? Então, a fé ela tem que ser a todo momento. Orar e vigiar é a todo momento. E o Evangelho nos mostra isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro, que devia ser o nosso livro de bolso, né? Ele nos mostra isso. E através das parábolas de Jesus, e as parábolas de Jesus não são parábolas de passar a mão na cabeça da gente e falar, olha que coisinha linda, né? A parábola do mestre. Não, a parábola do mestre é para a gente pensar, para a gente raciocinar, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A semeadura é livre, mas a colheita é necessária. O que eu quero semear e o que eu quero colher, né? Nossa, aí a gente vai ficar falando aqui até amanhã desse negócio. Tá bom, pessoal. Legal, assim já pega um gancho aí no que o Solano falou. O Solano quase que esgotou já, mas a gente pode acrescentar o seguinte: a verdade é uma coisa que tem que ser buscada. Então, quando é citado aqui que está na nossa destinação, né, ter a fé como sentimento inato, significa, a princípio, que a gente deveria não só buscar essa verdade como se ela fosse única, mas tendo a certeza de que ela é dependente do nosso entendimento, né? Portanto, ela vai ser diferente para cada pessoa. Tem pessoa que enxerga essa verdade mais completamente do que a outra. E com esse respeito, nós estaríamos, então, assentando esse aprendizado, né? Por isso que ela torna, no caso, o aprendizado mais consistente, e realmente essa fé tem que ser inabalável para que a gente alcance o melhor que a gente pode a cada instante, né? Esse é vamos dizer, o que eu gostaria de acrescentar sobre o que o Solano falou. Tá? Bom, segundo os espíritos afirmam, né, o espiritismo também afirma, a fé é a mãe de todas as virtudes, né? No caso da fé humana, o homem coloca seu destino visando sempre as coisas materiais, como se ele fosse o dono total da situação, porque ele ainda está muito voltado para essas conquistas, né? Para essas conquistas materiais. Ele, a princípio, acha que tudo depende dele. E é como aquele homem que fala assim, acho que talvez a gente já tenha falado, tenha ouvido, né? O que eu tenho, conquistei às minhas custas, como se só dependesse dele, né? Peraí, o gato aqui, meu Deus, sai. Então, para esse homem, o futuro assim, é cheio de incertezas, né? Porque ele confia em si mesmo, na sua habilidade, no seu modo de encarar as coisas. E quando assim, alguma coisa mais grave acontece, assim, uma doença, uma perda, ou, sei lá, uma falência, uma decepção na vida, ele se sente fragilizado,
né? Se sente sem forças, decepcionado. Por quê? Porque ele depositou todas as fichas em si mesmo. Então, como ele depositou tudo nele, a sua confiança em si próprio fica abalada. Né? Ele se dá conta que ele é falível, que ele não detém o poder de, de decidir sua própria vida sozinho. Né? Então, é nessa hora que entra as decepções, como é que fala? As depressões, né? As depressões, às vezes a pessoa se entrega, sabe? Se deixa bater, se entrega assim a vícios, né? Às vezes até chega assim no auge de cometer um suicídio. É justamente porque a decepção com ele foi muito grande. Então, a partir disso, ele já vai acreditar em quem? Se ele mesmo que acha que poderia guiar a própria vida já não tem mais condições, e ele dentro desse universo materialista dele, ele vai confiar em quem? Né? Agora, aquele que acredita, né, que admite assim, a existência de uma vida após a morte, de que a vida não, que tem continuidade, que não sabe que isso não acaba aqui. Quando acontece a mesma coisa que aconteceu com o primeiro, ele ele tem sustentação, né? Ele sabe que ele está amparado, ele não está sozinho, né? Então ele se enche de esperança, né? Ele sabe que o que aconteceu aqui, né? Qualquer infortúnio que tenha acontecido, tem uma finalidade, né? Ele entende assim, intuitivamente que aquilo vai lhe trazer alguma coisa, um aprendizado, algo, um benefício, vamos dizer assim, né? Muitas vezes ele acredita e ele não tem, assim, não tem assim, um Deus definido, mas ele crê em algo, né? E eu acho que é isso que faz a grande diferença, né? Porque, como diz aqui no texto, todos nós nascemos com esse germe dentro de nós. Assim, para que ele ecloda, né? Para que ele nasça, ecloda assim, germine, vai depender da gente, né? Vai depender do nosso sentimento, da consciência que a gente tem das nossas potencialidades, né? Que Deus nos deu. E movimentar tudo isso, assim, com a nossa vontade, com a nossa perseverança, né? Através das nossas boas ações. Aí a gente consegue transformar aquela fé que era frágil, né? Numa fé robusta, como fala, usa esse termo no Evangelho também. Então, eu vejo assim que dá para a gente comparar por exemplo, vou fazer uma comparação aqui bem rápida. Agora que eu estou morando aqui em Santo Antônio, a minha visão das coisas mudou um pouco, porque, para começar, eu saí desse consumismo que tinha aí, né? Que todo dia se acordava com 10 folhetinhos te chamando para o supermercado para comprar, e sempre alimentando as necessidades da gente. Então, aqui, até hoje, ninguém fez um folhetinho, nunca vi um folhetinho aqui na cidade, não tem isso. Então, já desvia o foco do consumismo. E como eu mudei, já não tenho o mesmo compromisso que eu tinha aí, então eu voltei mais assim para a parte assim, de cuidar da minha hortinha aqui e tal.
E eu vou contar para vocês a experiência que eu tive da semana passada para cá, foi muito boa. Eu estava com um cabotiã aqui, aquela abóbora cabotiã, e abri ela para fazer, né? E daí eu resolvi usar a semente, que sempre eu uso, mas eu torro e como, né? Põe um salzinho nela, torradinha, é uma delícia. Mas daí eu resolvi pegar um pouco dessa semente, que era uma cabotinha muito bonita. Eu falei, pô, essa cabotinha tá linda, ela vai dar frutos tão bons quanto ela, né? Aí peguei, pus duas vasilhinhas assim, com terra fértil, com adubo, que eu comprei por aqui também, e pus a sementinha bem assim, a flor da terra, com aquela terrinha boa, e pus uma camadinha fina de terra em cima dela, para não sufocar e nem para ter luz, tudo, né? E todo dia eu dou um chuvisquinho de água nela e tal. E todo dia eu vou lá ver, eu acompanho diariamente cada brotinho que dá em tudo aqui, porque eu tenho muito tempo. Aí eu tô olhando todos esses dias, o vasinho tá lá, tô cuidando dele, pus ele num lugar gostoso lá e tá lá, muito pouco tempo também, né? Só que hoje de manhã, a hora que eu saí com meus cachorros, bem cedo, eu olhei lá e vi assim que tinha um negocinho verde no meio da terra, sabe? Aí eu falei, será que é? Nossa, mas eu pus no sábado, será que já tem algum sinalzinho de broto ali? E fui. Olha, gente, parece mentira, mas não é mentira o que eu vou falar. Parece aquelas coisas de desenho, assim, quando põe em alta velocidade, que você começa a ver, assim, a planta desabrochar muito rapidamente. Quando eu voltei com os meus cachorros, uma hora e pouco depois, já estava mais clara, foi olhar direito, já estava para fora uma pontinha. Falei, nossa, mas já, não sei o quê. No decorrer do dia, eu fui ver, ela estava, mas era muito louco. Já estava com um pedaço de um toquinho, assim, que eu não sei, um caule, acho, não sei, uma folha. Olha, eu sei que agora à tarde eu fui olhar, fui jogar aguinha nela de novo, né? Que eu jogo de manhã e à tarde. Estava com duas folhas já, de sábado para hoje, com duas folhas, sabe? Uma coisa maravilhosa, assim, linda. Se eu for lá à noite agora, ela continua crescendo. Se eu for lá, acho que ela vai estar maiorzinha. Tá? Então eu fiquei assim deslumbrada e pensar que uma semente, uma, eu plantei mais que uma, mas cada semente ela é capaz de dar milhões de frutos, né? Quando você vê uma árvore que está carregada de frutos, ela germinou através de uma semente. Então, o poder da criação, né? E, e eu fiz assim uma analogia com a vida da gente. Daí me lembrei, quando eu estava lendo o Evangelho, me lembrei, né? Falou de eclodir, a gente lembra de semente. Aí eu fiz uma analogia assim com a vida da gente, como que a gente tem o poder de estimular as coisas, né? Tanto as boas quanto as ruins. Teve uma sementinha que podia ter passado despercebida, eu podia ter posto no lixo, podia ter feito qualquer outra coisa com ela, nem prestar atenção na semente. Mas não estou falando de mim, mas da semente em si, não o fato de eu ter plantado ela, porque isso há milhões de anos todo mundo faz isso. Mas eu quero dizer assim, como que a gente se você der condições férteis para a pessoa, vamos dizer assim, como que ela pode desabrochar também, né? Se você der carinho, se você der amor, se você der atenção, tudo isso pode fazer com que a pessoa é, evolua, né? Cresça. Então, isso é fé no ser humano, né? Então, a gente fala fé divina porque a gente acredita no poder de Deus, mas o poder Deus colocou dentro da gente fazer com que isso também, que a gente tenha esse poder de fazer brotar essas boas coisas, essas boas obras, né? Assim como ele fez, ele destinou a gente para isso também. Então, a minha visão de fé divina fica voltada mais nesse sentido do poder que Deus nos deu e que muitas vezes a gente não tem, não faz uso dele, né? Ou mau uso, sei lá. Então é isso, não vou ficar falando a noite inteira aqui, mas é isso aí, pessoal. Obrigada.
na fé com o ar de graça do Cassimiro Cunha. O engano. Às vezes diz a ciência que a crença é engano profundo, esperando uma outra vida, noutros planos, noutro mundo. E diz arrogante a fé: estás louca? A morte apenas é o sono eterno e tranquilo, depois das lutas terrenas. Ao que ela replica humilde: mais tarde, ciência amiga, serás a sócia da fé. Andarás ao lado meu. Se for sono, dormiremos. Mas se não for, pois não é, de quem será esse engano? Será meu ou será teu? Veja que engraçado, né? Então, quando Kardec chamou a doutrina espírita de ciência, filosofia e religião, ele nos deu certeza que a ciência ela ia mostrar para todos, inclusive para os incrédulos, né, a necessidade da fé. Por isso que ele falou, a fé é preciso uma base. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, né? E quando no início, quando fala que a fé ela era uma crença nos dogmatismos, porque eram impostas a fé. Mas, na realidade, imposta ou não, ela já é inata a cada um de nós, né? Vejamos lá no início, né? Os primatas, os primeiros homens, lá na era do primitivismo, os indígenas, né? Todos buscavam alguma coisa. E nós, quando estamos nessa natureza que nós não fizemos nada e existe todo o equilíbrio, quem fez tudo isso? Então, questionamos. E quando surgiu o magnetismo, também, antes do Kardec dedicar totalmente à doutrina, ele já estudava com o Mesmer sobre o magnetismo, que foi muito útil para nos ensinar esse poder da fé que a gente ia desenvolver através desse trabalho. Por isso que Jesus fala, a tua fé te curou, né? É aquilo que está dentro de nós, que nós criamos essa força para buscar aquilo que acreditamos e que existe. E o que criou a incredulidade nos cientistas, nas pessoas que se tornaram incrédulos, foi exatamente o exagero das religiões por imposição. Aí Kardec vem e fala que a fé, e chama de fé raciocinada. Por quê? Não raciocinada assim, vou ter fé por isso, não. Raciocinada porque a gente vê a lógica e ela vence todos os tempos. Então, a gente não pode esquecer que ele disse, né? A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa nenhuma obscuridade. Nós não temos... a fé que nos traz a verdade. E a verdade, ela tem que ser descoberta, ela tem que aparecer de qualquer forma. Então, a partir de então, nós não podemos mais mentir a respeito daquilo que vemos e sentimos e compreendemos. Então, nós mudamos a nossa postura diante das coisas divinas e passamos a entender que somos criaturas e que Ele é o Criador e que Ele é dono das nossas vidas e somos apenas usufrutuar de tudo e qualquer coisa que nos rodeia. E sabemos que essa energia que nos envolve está no universo, nós vivemos nesse mar, somos Deus, vós sois deuses, quer dizer, somos miniatura do nosso Criador. Então, se temos essa fé segura, não importa que seja a fé religiosa ou a fé humana, porque tudo está dentro do controle de quem controla realmente o universo, né? Então, aí ele fala, fé inabalável, não há fé, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quando Kardec, quando falar na fé humana e fé religiosa, nós estamos falando de uma mesma coisa, porque todos nós somos persuadidos ou levados a entender que a força que existe está dentro de nós.
E tudo que está dentro de nós, que nós colocamos para fora, é o nosso aprendizado, nosso amadurecimento espiritual e essa fé que move montanhas, que está dentro de nós, que a partir do momento que nós vamos adequando à realidade da vida, aceitamos as condições que nós propusemos ao reencarnar cada vez que precisamos rever os nossos conceitos, e a fé vai se estabelecendo dentro do padrão divino. É isso que eu penso. Obrigada. Então, nós terminamos, né, esse capítulo hoje, com esse item 12. Vocês já falaram bastante coisa, né? Se a gente for ver mesmo assim, que maravilha que é a gente poder estudar sobre a fé, né? Nós que estudamos o Espiritismo, buscamos esse entendimento sobre esse ensinamento de Jesus, né? Como assim a fé transporta montanhas? Que montanhas são essas? Hoje a gente já pode compreender que as montanhas é apenas uma forma de falar, né? Uma referência, assim, né? Como dizendo, é algo que para nós parece inalcançável. Mas se a gente construir essa fé que nós sabemos hoje, que tem que ser raciocinada, né? Tem que ter uma pureza de coração para que ela seja sincera. Apesar dela ser inata, como diz aqui, a gente precisa construir, né? Uma construção interior nossa. Fazer esses questionamentos, né? Para onde eu estou direcionando essa fé? É para necessidade terrena? É para necessidade futura? É um pouco para cada? Então, sempre sai, assim, bem... Para nós, é sempre um sentido de reflexão. E Kardec, nesse capítulo, ele coloca isso para a gente, né? Que ela tem que ser sincera, lúcida, né? Que isso a gente tem que construir dentro de nós, que ela precisa ser raciocinada, ou seja, ela tem que ter uma base forte. Depois vieram todos os espíritos aqui relacionados, né? E a gente também estudou sobre a figueira seca, entendeu o que é isso também, que é algo que fica meio, né? Para muitos que vão ler assim só pela superfície, não aprofunda, não compreende, né? Então é muito bonito esse capítulo e muito importante para cada um de nós, porque todos nós passamos pelas nossas aflições, pelos nossos desafios, né? Seja no nosso íntimo, seja na nossa volta, seja na nossa família, na nossa vida, enfim. Então a gente precisa, em muitos e muitos momentos, de ter essa fé, essa construção, né? Em momentos que a gente parece que vai cair, para a gente ter onde se sustentar, né? Então é muito bonito esse capítulo e muito importante para nós, tá bom? Que possamos todos nós aqui fazer, e quem estiver ouvindo, quem for ouvir posteriormente, que possa realmente refletir, né? E trazer para o coração esse ensinamento tão bonito e tão importante para nós. Obrigada. Oi, boa noite. Hoje eu não vou falar não, Zé. Tá bom? Há semanas ou mais, né, que a gente vem falando dessa fé, desde o início, que a gente vem construindo dentro de nós. Vocês já falaram que realmente é uma fé inata, nós já nascemos com ela, mas se você não buscar o conhecimento, realmente, a ciência, compreendendo, ela vai passar despercebida em cada ser humano. Você tem que realmente ativar essa fé que está dentro de você, para que você realmente compreenda o Evangelho, porque tem algumas partes, como eu já falei,
há muito tempo atrás, tem algumas partes que você tem a fé de acreditar naquilo que os homens de Jesus escreveram e os homens da terra traduziram, ou você vai jogar tudo por água abaixo. Então, essa fé é permanente, essa fé é importantíssima. Se queremos ser o modelo e guia de Jesus, essa fé tem que estar inabalável, tem que estar dentro da gente, construindo a cada momento, a cada dia, a cada pedacinho do Evangelho que estudarmos. Nossa crença. Temos que cultivar essa fé. É como se fosse uma plantinha, ela vai crescendo. Porque os papiros, as coisas que foram escritas, eu vi essa semana o Haroldo dizendo que foram escritas, mas nós já trazemos dentro da nossa consciência toda essa bagagem. E o papel é para que a gente recorde, que a gente não esqueça o que foi que Jesus veio trazer aqui, o que Jesus veio nos dizer aqui. Porque, como já dissemos, Jesus não escreveu nada, não botou nada em papel, mas Deus deu sabedoria a todos eles para que escrevessem, que um dia chegasse, depois de 2000 anos, estamos aqui estudando o Evangelho. Estudando no sentido de recordarmos. Porque quantas nós já estudamos lá atrás, quantas encarnações nós já passamos, estamos aqui novamente, achamos que não estudamos lá? Não, a gente não vem para lá, não. A gente estuda lá e vem praticar aqui. Vem praticar aqui, vem essa fé. Senão vai passar tudo e você não vai perceber. Então, essa fé é muito importante para nós. Não é somente para nós espíritas. A fé é uma coisa de ser humano. Que Deus, na sua misericórdia, deu a todo mundo igual. Ó, Deus não deu. Essa aqui você vai ter mais fé do que aquele, você mais branco, mais preto. Não. Ele deu igual para todos nós. Cabe-nos desenvolvê-los para que acreditamos cada vez mais. Então, a minha palavra é essa, e foi como a Regina fala e como vocês todos falaram. Esse capítulo é maravilhoso, faz com que a gente se dedique mais, né? Estude mais para podermos passarmos. É como o Jalmar um dia falou, que também não adianta conhecimento e você só fica para você. Não. Realmente o conhecimento e essa fé é que vai nos levar a gente a propagar o que Jesus já determinou para os apóstolos. E nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que realmente fazer o que ele nos pediu um dia. Ou vocês acham que ele não pediu lá atrás? Em outras encarnações, há 1000 anos atrás. Para que sejamos nessa encarnação aqui melhorzinho já, nessa fé que já temos dentro de nós, crescida, né, entendida. Né? Nós passamos por muitas coisas lá. E agora nós temos que dar o testemunho, como a Graça fala. O testemunho é agora, é aqui, hoje, né? Do Evangelho de Jesus. Né? Sermos discípulos de Jesus com demonstração dessa fé que é na palavra. Muito obrigada. Obrigado, Cleide. Bom, eu vou, tenho um pouquinho de tempo, vou só colocar uma pitadinha de ciência, mesmo com pouco conhecimento que eu tenho de ciência, mas eu tenho algo para acrescentar, assim, que eu penso sobre esse estudo, falando, já que ele toca nesse assunto do magnetismo, né? Do poder da fé. O magnetismo, se a gente for pensar no passado, a gente imagina que no passado o magnetismo, tá, eu vou voltar aqui, eu me distraí aqui com a Regina. O ser humano antigamente, quando ele
teve o primeiro contato com o minério de ferro, tal, com o que produzia que produz o ímã, né? Não sabia o que fazer com o ímã. Ainda a humanidade ainda estava nesse processo de evolução intelectual e quando algo era atraído naturalmente, os ímãs os ímãs naturais, né, encontrados na natureza, era algo assim que não sabia do que era, simplesmente não tinha eles não entendiam por que acontecia isso, era um milagre, né? E com o passar do tempo, quando o ser humano desenvolveu, evoluiu e aprendeu a lidar, a criar os ímãs e tudo mais com minério de ferro, agora sim consegui falar correto, o ser humano foi capaz de trazer a revolução industrial, porque trouxe graças ao ímã, ao minério de ferro, permitiu que criasse o motor e tantas outras ferramentas que foram essenciais ao desenvolvimento da humanidade, né? E a fé é bem por aí mesmo. Eu achei interessante falar sobre o magnetismo, trazendo essa abordagem do ímã, que é bem próximo, né? Se você pegar uma criança, mostrar um ímã para uma criança, ela vai ficar encantada, ela não entende como que aquilo acontece, né? Eu lembro que eu brincava, eu colocava um ímã embaixo da mesa e colocava alguma coisa de ferro, um clipes em cima da mesa e ficava andando com o ímã embaixo, o clipes andava sozinho. Achava aquilo lá um barato, não entendia, né? E agora imagine, a fé eu enxergo como se fosse algo assim, a gente e não está nessa parte da evolução ainda num tal ponto que a gente não acredita que a fé consiga mover itens, mas a gente já é capaz de enxergar, por maior que seja aquela barreira que a gente vai enfrentar, que se a gente começar aos poucos, pedacinho por pedacinho, aquele pouquinho vai virar um montão e a gente vai conseguir fazer algo muito grande, né? A gente só não vai conseguir fazer algo muito grande de uma hora para outra, porque isso está além da nossa capacidade moral no momento, né? Moral, intelectual e tudo mais. Mas esse esforço, a gente está ainda essa fase que a gente está de provas e expiações, né? Nessa nossa fase que a gente passa no momento como evolutiva de todos nós, de estarmos encarnados num planeta de provas e expiações, nos possibilita de experimentarmos e a gente está sendo testado muito nisso. A fé é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje para que a gente possa superar essas barreiras, né, essas barreiras difíceis e até aquelas que são, não vou falar inalcançáveis no momento, mas algo que a gente não consegue mudar, né, que é o que é falado sempre nessa prece final que a Meire sempre fala para a gente tendo a fé, a gente consegue, né? A gente aos poucos vai conseguir. E uma hora a gente vai conseguir fazer milagres e tudo mais. O que hoje é milagre, mas quando a gente tiver conhecimento daquilo que está fazendo realmente, vai deixar de ser milagre. Vai ser algo que faz parte do nosso merecimento e da nossa evolução. E só um comentário em cima do que a Lourdes falou, da plantinha. Eu acho que essa sementinha que ela plantou, quem deixou lá foi o João, hein? Foi o João que tem o pé de feijão lá. Acho que vocês conhecem a historinha, né? Tá crescendo muito rápido. Cuidado com o gigante lá no alto, hein, Lourdes? Pois é, você não está tendo fé no que eu falei. Plante uma sementinha, dê condições para ela e você vai ver como é que ela vai retribuir. Acredite, não estou inventando. Amanhã eu vou bater uma foto, que não vai ter jeito. Amanhã eu vou mandar uma foto para você da sementinha, como é que ela dá. Semente, né, que agora já é uma plantinha, para você ver. Mas é assim mesmo, é impressionante, é uma coisa impressionante quando a gente dá possibilidade, é que nem para um filho, para uma criança. Se você cria um filho
com toda atenção, todo carinho, dando para ele condições, não é liberdade excessiva, mas dando para ele condições de se desenvolver intelectualmente, tudo, ele vai ter muito mais chance do que uma criança que nasce num lar que ela é invisível, ninguém toma conhecimento dela, ela cresce porque cresce mesmo, não foi cuidada, sabe? Então tem uma diferença, sim, Zé, tem uma diferença que a gente pode transpor para o nosso mundo. Deus nos deu essa energia de fazer com que as coisas aconteçam, sabe? Basta ter fé. É isso aí, Zé. Obrigado a todos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, bem breve? Ou podemos partir para as preces? Agradeço a presença de todos. E Solano, você pode fazer a prece de encerramento? Obrigado. Então, pessoal, vamos agora fazer as nossas vibrações, nossa prece de encerramento, sem antes pedir para a espiritualidade amiga fazer a fluidificação das águas. Aqueles que puderem deixar um copo d'água, uma garrafinha d'água do lado de vocês, para que os nossos irmãos do plano espiritual possam colocar o remédio necessário de acordo com a enfermidade de cada um. Vamos, como foi dito, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração leve e profunda, pensando em coisas boas, pensando em Jesus, o nosso divino mestre e salvador. Vamos vibrar. E vibrar é emitir os nossos melhores pensamentos de amor, de paz, harmonia e prosperidade e de alegria. Vibramos em nome de Jesus, o nosso irmão, que está sempre ao nosso lado. Vibremos pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações. Vibremos pelo nosso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, pelos nossos governantes. Vibramos pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pela unificação das religiões. Como disse Chico, haverá um dia que todas as religiões virarão uma só e o seu nome será caridade. Vibramos pela reabilitação dos irmãos que encontram-se presos, cumprindo a lei dos homens, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos irmãos trabalhadores da seara do bem. Vibramos pelas criancinhas, pelos jovens, pelos velhinhos. Vibramos pelo nosso trabalho, vibramos pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos irmãos necessitados de um trabalho. Vibramos pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pela unificação do Evangelho, pelos nossos amigos e inimigos. Vibrar e agradecer ao irmão Rodolfo, ao irmão Estevão, ao irmão Ismael, que é o preposto de Jesus deixado aqui no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Agradecer ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, esses irmãos que nos escolheram durante essa encarnação para, assim, juntos, seguirmos o caminho da seara do bem. E assim, ó Pai, humildemente, pedimos uma vibração por nós mesmos, criaturas que somos ainda tão pequenininhas, precisando do amparo e da misericórdia divina, mas com uma vontade imensa de seguir os passos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Zé, eu posso fazer a oração de Cáritas hoje ou ela é muito grande? Pode? Tá. Então, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade.
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores, Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Dai-nos de beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento, de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.